TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, 1 da tarde, e no domingo, 9 da noite. A direção da TV Candidez do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo toda a sua estrutura, para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo é bom para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa e pode participar conosco. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira de maio, hoje é dia 26. E sem perder de tempo, eu vou agora apresentar a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, eu recebo aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, a presença da médica dermatologista, doutora Mauritânia Aguiar. Doutora Mauritânia, boa noite, prazer receber aqui você mais uma vez aqui no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores da TV Candidez. Na semana passada nós anunciamos aqui a presença da doutora Mauritânia e falamos que nós iríamos destacar vários assuntos, principalmente assuntos que são novidades. Os últimos eventos do Brasil são congressos que os principais médicos dermatologistas participam. E para começar esse nosso bate-papo, eu pergunto para a médica Mauritânia Aguiar, o que há de novidade, que você traz de novidade aqui para Divinópolis, desses últimos eventos? Então, estão muitos eventos da parte da dermatologia, porque a dermatologia cresce muito e tem muitas novidades. Esse último congresso foi de cirurgia dermatológica, falamos muito de estética, mas falamos muito de doenças também, tipo vitiligo, psoríase, hidradenite e também flacidez, melasma, queda de cabelo, tem muita novidade, tem muita coisa boa. Bom, e dentro desses assuntos tem a medicina regenerativa. Para quem não sabe esse tema, você pode explicar para a gente o que vem a ser a medicina regenerativa e o que ela apresenta de novidade para a área da dermatologia? Então, o pessoal estava usando muito PDRN para fazer uma regeneração da pele para ela continuar jovem. Mas agora, nesse congresso, a novidade é que as pessoas estão usando uma coisa que chama lipofilling, que é usar as células-tronco do tecido gorduroso da própria pessoa. Então, é uma técnica onde você retira a gordura de algum lugar especial da pessoa, trabalha pequena quantidade, trabalha essa gordura e você contém, nesse produto que você consegue, contém células-tronco. Então, você aplica para regenerar a pele, tanto na questão de estética, né, para rejuvenescer, mas também cicatrizes. Resultados interessantes, por exemplo, para cicatriz de queimado. São técnicas novas, que nem tão novas assim, mas remodeladas com resultados muito interessantes. Mauritânia, a gente que te acompanha nas redes sociais sempre vê você presente, você às vezes exibe ali uma foto, um curto vídeo. Você pode resumir para a gente, de maneira prática, que ganho que tem esse paciente quando vai ao consultório do médico que participa de tanto evento como você, que busca tanta informação?
Apesar de toda a sua experiência de anos e anos como médica dermatologista aqui na nossa cidade? Pois é, o que a gente quer é servir bem ao paciente. Para isso, a gente tem que ter um leque de opções. E não adianta você ter um leque de opções que não são renováveis. A gente gosta de poder oferecer para o paciente o que é melhor para ele. Não só assim, não, para todo paciente eu vou oferecer botox, para todo paciente eu vou oferecer, por exemplo, preenchimento. Então, para cada paciente, a gente tem que oferecer uma coisa que é o que ele precisa, uma coisa bem pessoal. Para isso, você tem que conhecer bem de botox, de preenchimento, de peelings. Os peelings estão voltando. E agora desse lipofilling e ultrassom microfocado. Então, a gente tem que oferecer tudo isso para a pessoa que quer rejuvenescer. Por exemplo, além de todos os tratamentos de doenças dermatológicas, a gente tem que estar bem informado para poder oferecer o que tiver de melhor para o nosso paciente aqui do interior. O assunto do tratamento de cicatrizes de queimado foi também apresentado nesses últimos eventos que você participou? Sim, nesse congresso de cirurgia dermatológica que aconteceu em Goiânia, eles falaram disso, tratamento de cicatriz de queimado, que não é muito simples. O queimado, a queimadura, ela pode ser superficial, pode ser profunda. Se for superficial, ela some, desaparece e não deixa cicatriz. Mas quando ela é profunda, ela deixa uma cicatriz difícil de resolver. E agora nós temos essa opção, que é bem interessante. Como é que fica essa nova opção para quem precisa? Porque eu fico imaginando e tentando ver aqui, trata-se de uma questão de estética e que causa uma boa autoestima também para a pessoa, correto? Ter esse tratamento bem finalizado. Na dermatologia, a parte de estética fica muito misturada com a parte de doença. Quem diz que a cicatriz de queimado não é doença? Né? Então, aí a gente tem que oferecer o que tem de melhor mesmo. Que legal. Doutora Mauritânia, a gente falou do tratamento rapidamente aqui, daqui a pouquinho a gente vai contar com a participação do telespectador, que é sempre muito importante, que sempre participa conosco, enviando perguntas, tirando dúvidas, você falou sobre o tratamento de cicatriz de queimado. E tratamento de cicatrizes de acne, é um pouco diferente esse tratamento? Eu me lembro que nos últimos programas, muitas pessoas perguntaram sobre acne, é um tema que sempre gera pergunta. Sim, e ainda bem que agora a acne tem um tratamento que é a isotretinoína, né, uma acne grave, a gente pode usar os medicamentos, que é a isotretinoína ou o famoso Roacutan, para evitar que aconteça a cicatriz. Porém, algumas pessoas ainda estão com cicatriz de acne, o que incomoda muito a pessoa. A cicatriz de acne, quando a pessoa vai envelhecendo, provoca uma flacidez importantíssima. Então, a gente tem métodos diferentes para cada cicatriz de acne. Existem cicatrizes que são ice pick, existem cicatrizes que são ice box, então cada uma é de um tipo. Uma a gente tem uma opção. A gente tem uma coisa que chama dermoabrasão, que é muito interessante para uma cicatriz de acne. É usada também a dermoabrasão para aquelas cicatrizes de código de barra, né, que acontece no lábio superior. Mas para a cicatriz de acne também foi abordado nesse congresso e novidades também. Doutor Mauritânia, o que causa a acne? O que provoca? Bom, o que acontece é que a glândula ela fica alterada e ela tem um estímulo hormonal na adolescência. Essa é a acne juvenil. E assim, o fica ali ali que faz inflamar esse sebo e aí forma-se então um lugar inflamado, que é a acne, que pode ser superficial, pode ser nodular, pode ser mais grave, que é a cística. Essa é uma explicação básica para se explicar por que tem a acne. Algumas coisas estimulam a acne. O que tem acontecido muito agora é o uso de testosterona, de produtos de academia, né? Esses suplementos alimentares, whey protein, que provoca uma acne, às vezes, de difícil tratamento. E muitas mulheres também estão usando testosterona, que é um hormônio que faz aparecer acne também. Tudo isso tem que ser investigado para cada pessoa, para se saber a causa, para tentar evitar e poder tratar adequadamente esse quadro de acne. Muito bem. Olá, Samuel. Boa noite. Aqui é Edirlene, moro no bairro Niterói. Gostaria de saber da doutora Mauritânia se é verdade se o sol pode melhorar a acne. O sol não pode melhorar a acne.
Obrigado pela pergunta, a gente pode então comentar sobre isso. Na verdade, o sol é considerado até um anti-inflamatório a princípio, porém, ele também aumenta a espessura da pele, o que faz com que feche os poros. No primeiro tempo, ele pode até melhorar, mas depois pode vir uma acne muito mais grave. Existe até uma acne que é só de quem tomou sol, só esse motivo. Então, o sol ele pode ser bom para alguns tratamentos dermatológicos, mas não é para acne. A Maria das Graças pergunta aqui sobre a questão da acne. Como saber, como classificar a gravidade da acne quando procurar um médico? Muito bem, então a acne realmente ela tem alguns graus. Tem acne de grau 1 até grau 4. No começo, a gente tem apenas os comedos, né, que são aqueles cravos, que podem ser uma bolinha branca, que é o cravo fechado, ou um pontinho preto, que é o cravo aberto. E daí ele pode evoluir para ter pápulas e pústulas. Então, bolinhas vermelhas e às vezes com pus. Aí já seria o acne 2. Grau 2. E às vezes, além de ter tudo isso, ainda tem nódulos. Você pega, ele é profundo, é o que eles chamam de acne interna, o grau 3. E às vezes é cística, então tem uma bola de pus debaixo da pele. Essa é a mais grave, comunica por dentro, provocando quadros gravíssimos e que deixam cicatriz. Muito bem, para você que está sintonizando a TV Candidez agora, com muito prazer, nós estamos recebendo aqui no estúdio do programa Mostra Grátis à Saúde a presença da médica dermatologista, doutora Mauritânia Aguiar. Nós estamos falando sobre vários temas, conforme já foi exibido aí pelo Túlio, novidades na dermatologia. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai voltar dando sequência com esse tema e, é claro, também com perguntas dos telespectadores. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Agora há pouco rodou aí o VT da Ultra Imagem. A Ultra Imagem aqui em Divinópolis está muito bem localizada, não só na Coronel João Notini, mas também agora na Getúlio Vargas. Doutor Marcelo Dolabella, doutora Camila Mourão estão lá de braços abertos para te receber. Ultra Imagem é qualidade no atendimento, no seu exame, tanto para a mulher, tanto também para o homem. Quero mandar um grande abraço mais uma vez para o Marcelo Dolabella e toda a equipe da Ultra Imagem. Na Getúlio Vargas fica no número 808, no segundo andar. Deixa eu mandar aqui um grande abraço, deixa eu abrir aqui para a Tatiane Oliveira Gomes, formada em secretária virtual, também em nutrição, que aborda tudo. Ela tem 2 MBA, administração e qualidade e finanças empresariais, além de vasta experiência em administração em hospital, no serviço de nutrição, dietética e também no Hospital Bom Jesus, em Congonhas.
ela enviou para nós um curto e objetivo vídeo de um trabalho que pode facilitar muito a vida dos profissionais da medicina. E o nosso diretor Túlio coloca agora para a gente. Olá, hoje eu quero falar com os médicos. Você é um excelente médico, mas está sendo um sócio negligente com seu próprio faturamento. Muitos especialistas focam 100% na excelência clínica, mas deixam uma torneira aberta no faturamento hospitalar. Você confere rigorosamente se cada procedimento, insumo e honorário realizado no hospital está sendo faturado corretamente? Se o seu faturamento mensal gira em torno de R$200 mil, um erro de apenas 15% na conferência, algo muito comum em processos manuais apressados, ou talvez uma glosa de convênio, isso representa uma perda de R$30 mil por mês. Ao final de um ano, você deixou de colocar no bolso R$360 mil. Isso não é apenas um descuido administrativo. É o valor de uma especialização de ponta, de um upgrade no seu consultório, ou de meses de uma liberdade financeira que estão sendo diluídos pela falta de controle. Você não estudou anos para financiar o erro operacional de terceiros. A gestão financeira médica exige precisão cirúrgica. Se você não tem tempo para auditar seus relatórios de serviços realizados versus executados, você precisa de uma secretária virtual que faça isso por você. Se você quer estancar essa perda e garantir que cada centavo do seu esforço chegue à sua conta, me chame na bio e vamos conversar? Um abraço aí para Tatiane, tá aí o Tatiane.secretária virtual no Instagram. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Cristóvão de Oliveira Gomes, que está lá em Ilhéus, e para toda a família. Entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo canal do YouTube. Nós tivemos com os dois médicos pediatras, Pedro Paulo e também Olga Nascimento. São dois profissionais que vieram e detalharam sobre principalmente a questão do agosto dourado, que fala sobre o aleitamento materno e várias outras questões também ligadas à vacinação. Tivemos também, sempre com a médica a doutora Mauritânia Aguiar, outra entrevista que sempre você pode acompanhar. São entrevistas, são assuntos relacionados à questão da dermatologia, que está no YouTube. Dr. Lécio Vasconcelos Júnior, médico infectologista. E também tivemos sempre a presença do Dr. Marcos Boissul, referência, nome na psiquiatria de nossa cidade, que esteve conosco, nos ajudando a fazer o programa, destacando sobre o Setembro Amarelo. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, recebendo hoje com muito prazer a médica Mauritânia Aguiar. Hoje o assunto é sobre as novidades no que diz respeito à questão dos novos tratamentos da dermatologia dos últimos congressos. Doutora Mauritânia, eu quero voltar nesse bloco falando sobre a questão do pilindifenol, que gerou uma certa polêmica, se é que eu posso dizer dessa forma, 2 anos atrás. Como é que está a situação hoje? O que você traz de novidade sobre o pilindifenol? Então, até foi nesse congresso que a gente teve uma novidade sobre o pilindifenol também. Então, se as pessoas... Para quem não sabe, o pilindifenol é um peeling que é excelente para rejuvenescimento de pessoas que estão com a pele muito acabada, né? Com muita flacidez, com muitas rugas, às vezes uma pele que não condiz até com a idade e com a energia daquela pessoa. É um peeling insubstituível para esses casos. Porém, algumas pessoas que nem médicas são, acho que nem cabeleireira era, essa pessoa, ela usou inadequadamente esse peeling. Ela machucou a pessoa, rasgou a pessoa e jogou fenol. Essa pessoa que pensava que ia tratar de cicatriz de acne, esse fenol entrou pela corrente sanguínea e acabou matando essa pessoa. E aí o peeling de fenol foi demoniado e foi proibido aqui no Brasil. Agora, o Conselho Federal de Medicina provou que é um peeling muito bom, muito seguro e muito eficiente se usado nas mãos de médicos. Então, agora ele já foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina para o uso médico.
Graças a Deus o pilindifenol voltou, porque ele realmente é insubstituível. Mas quando você fala que ele voltou, o paciente, ele já chega com essa certeza que está tudo bem com ele sempre vai ter dúvida, questionar o médico dermatologista, e como é que fica o papel do médico dermatologista para passar essa confiança para o paciente? É um desafio? Foi uma coisa muito errada que essa outra pessoa que não é médica fez. Deu uma repercussão, né, doutora Mauritânia? Você veio aqui justamente logo depois do caso, você lembra disso? Pois é. E aí é uma pena, né, queimar um método tão bom e de uma maneira tão perigosa, né, uma pessoa que não é médico usar esses métodos que são muito interessantes para serem usados de uma maneira muito segura e muito eficiente. Pessoa de qualquer idade pode passar por esse procedimento? A pessoa tem que ter indicação, né? Então, geralmente são pessoas mais velhas que vão ter indicação do pilindifenol. Para cicatriz de acne, às vezes é usado, mas ele não é muito bom. Tem outros métodos melhores para cicatriz de acne. Muito bem. Agora há pouco nós falamos aqui da pergunta dos telespectadores e quando nós anunciamos que falaria no pilindifenol, deixa eu abrir aqui mais uma pergunta. A pessoa que não quis se identificar, ela pergunta durante quanto tempo ela vai ter que ficar em casa e se ainda continua causando muita dor. Então, o pilindifenol, com 10 dias você já tem a pele nova. Então, são 10 dias de recuperação. A gente passa o produto para minimizar a dor. Então, o piri não mudou. Para minimizar a dor, a gente tem alguns métodos, alguns medicamentos novos. A gente usa ventilador, que alivia muito. E olha que bom, a dor tem hora de acabar. São 8 horas de dor, né? Mas que são medicados e fica bem mais suportável atualmente. E aí a dor acaba magicamente. Mas a pele fica se renovando. Então, a gente tem que tirar aquela pele velha e promover uma formação de pele nova. Isso demora 10 dias. Atualmente, a gente faz muito bloqueio anestésico para poder colocar o pilindifenol de uma maneira mais suportável. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Queimadura aconteceu no rosto. Gostaria de saber se existe algum tratamento mais atual. Não ficou muito deformado. Gostaria da doutora Mauritânia comentar sobre isso, que é de novidade, principalmente na queimadura no rosto. Por sorte, o rosto é o lugar que tem uma cicatrização melhor. Se você queimar o pé, é perigoso dar uma cicatriz pior do que no rosto, principalmente se a queimadura não for tão profunda. Muitas vezes a queimadura no rosto vai deixar mais problemas de mancha, ou mancha clara ou mancha escura. Mas, se der alteração do colágeno e do tecido elástico, aí fica uma pele muito diferente. Aí a gente talvez pudesse lançar a mão desse novo tratamento, que é o lipofilling. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também a doutora Mauritânia. Gostaria de saber quando é que será necessário fazer uma cirurgia de um cravo. Há lugares que ele se torna mais perigoso? Exemplo, no abdômen, em lugar mais gorduroso? Gostaria de não me identificar e parabéns pelo programa, pelas respostas da doutora Mauritânia. A gente pensa que isso não vai ser levado para o médico um cravo, mas é levado? Bom, tem duas coisas que são chamadas de cravo, né? Tem aquele cravo do pé, que na verdade é uma verruga, que dói muito, e tem o cravo que você fala, que talvez seja esse, que é um cisto sebáceo, né? Um cravo parecendo espinho, mas que cresceu muito. Esse é cirúrgico. Se você fala no abdômen, certamente não está falando do cravo do pé. Então, esse cravo que você fala, que seria um cisto epidérmico, ele deve ser operado se ele tiver com risco de se romper e inflamar, né? Se ele for muito grande, isso pode acontecer. Então, é indicação cirúrgica, sim. E tem um jeito certo de fazer a cirurgia. A gente tem que tirar a cápsula dele também, senão ele vai voltar. Doutora Mauritânia, você pode comentar para a gente sobre o microlifting? Tá certo essa pronúncia? Você quer me corrigir? Microlifting? Isso. Isso também foi comentado lá no nosso congresso. Muito interessante. É uma técnica onde você faz uma pequena abertura na região acima da orelha, no meio dos cabelos, para puxar a pele que está caindo. Então, você dá um ponto, puxa e fecha. É um lifting cirúrgico menor do que o que normalmente é feito. Tem a sua indicação, ele não tem aquele resultado de mudar a pessoa, porém, ele pode
melhorar pequenos defeitos da face de uma maneira mais simples e até ambulatorialmente. Nem precisaria de um hospital. A anestesia pode ser local. Nesses últimos congressos também foi debatida a questão do peeling coreano. Para quem não conhece esse termo, o que seria o peeling coreano? Então, a Coreia, ela está com tudo, né, nessa parte de estética. Existe um peeling coreano, que é o Lalapil, muito falado no meio das pessoas famosas. É um peeling que não descama, essa é a grande vantagem. Você passa no rosto, ele renova a pele de uma maneira superficial, não descama, então você pode fazer e já ir para a festa. Essa é a grande vantagem desse peeling coreano, é o Lalapil. Doutora Mauritano, ultrassom microfocado para tratamento da flacidez pós-injeções emagrecedoras. As injeções emagrecedoras também estão em alta hoje em dia, sim, não é isso? É uma preocupação da dermatologia. Já né? chegou nesse caso para você também? Sim. Então, as pessoas emagrecem muito rapidamente e aí elas vão ter uma flacidez. A pele não fica, fica sobrando pele, vamos dizer assim, quando a pessoa emagrece muito rápido. Além disso, também tem muita queda de cabelo nessas horas. Mas falando da flacidez, existe então um aparelho, né, que é um aparelho de ultrassom, e ele é muito interessante para melhorar essa flacidez que ocorre com esses emagrecimentos rápidos. Já existia até um aparelho de ultrassom, eu até não entrei nessa porque eu achei que doía demais. E agora lançaram um aparelho coreano que não dói, que é rápido e que é eficaz. Muito interessante. Esse sim, eu tive que adquirir para poder oferecer o melhor para o paciente. E esse equipamento, ele foi mais agora recente? Que você Ele foi lançado em setembro. Muito recente? Muito recente. Mas é uma evolução dos aparelhos que já existiam, né? Porque o outro doía muito e agora não dói. Impressionante com o que eles conseguem, né? E como é que com a ganha? engenharia. E como é que ganha também o paciente, né? Nessa questão toda aí, né? Que traz um certo a gente quer o certo melhor, alívio. né, para o paciente. Muito bem, olha só, eu vou chamar o nosso segundo breve intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre a questão da psoríase. Tem novidade na questão do vitiligo também. Todo o programa que você participa é incrível. Pode até não estar o tema na tela, mas todo mundo pergunta sobre o vitiligo também. E eu tenho perguntas aqui também do vitiligo já. Ótimo. Eu vou chamar o segundo e breve intervalo. O Túlio está colocando para a gente. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Muito bem, de volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez, mais uma vez mandando um grande abraço lá para Bom Despacho, para Tatiana de Oliveira Gomes, que agora há pouco nos enviou o vídeo. Nós vamos trazer mais novidades sobre esse assunto, viu, Tatiana, nos próximos programas. Falando em próximo programa, na primeira terça-feira de junho, vai dar no dia 2, nós teremos aqui no estúdio da TV Candidez a presença do naturopata Ramon de Assis. O Túlio, nosso diretor, está me avisando que ele gravou uma curta e objetiva chamada.
Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde aqui pela TV Candidez. Sou o naturopata Ramon de Assis e estou passando aqui para fazer um convite especial. Na próxima terça-feira, a partir das 21 horas, ao vivo, e você pode participar fazendo a sua pergunta, nós iremos falar sobre um tema muito interessante, que é a individualidade na naturopatia. Explicar a importância de tratarmos o indivíduo, sempre considerando todos os seus problemas, a sua idade, o sexo, tudo que é individual, tudo que é da pessoa é importante para que a gente monte um protocolo, uma forma de tratar exclusiva desta pessoa. É assim que a naturopatia age. Então convido a todos para que não percam, terça que vem a partir das 21 horas. Um abraço e até lá. Entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube são profissionais que passam pelo programa Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos uma entrevista com o pneumologista Jander Castro. Jander Castro esteve conosco falando sobre os testes respiratórios. Tivemos também com o médico Dr. Edgar Duca, outra entrevista pontual, bem agradável. Com Nayara Gonçalves, médica geriatra, que falou sobre a questão do Alzheimer. Essa entrevista deu uma repercussão muito grande. Ela falou coisas importantíssimas, né? Dizendo que a doença é do paciente, mas o cuidado é de toda a família. E com o médico oncologista Cícero Gonzaga, ele é da Oncologia, trouxe informações importantíssimas também. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, não posso perder tempo, porque hoje, com muito prazer, nós estamos recebendo a médica doutora Mauritânia Aguiar, dermatologista de referência na nossa cidade. Já são quantos anos como médica dermatologista? Tem certeza que quer falar sobre isso? Você pode falar um pouco só um pouquinho da sua experiência? Não, eu vim para Divinópolis em 1987, já com esse intuito de trazer o que há de melhor para o interior e não ficar parada. Que legal, né? Sempre me renovar, sempre trazer o que há de melhor. Para que as pessoas não precisassem de ir a Belo Horizonte, né? Para se tratar aqui. Aqui, o pessoal da região também. E a sua experiência no FSJ tem sido bacana, tem sido legal? Isso, Eu vejo você lá com seus alunos. Acho que chegou a hora da gente dividir todo esse conhecimento que a gente vai conseguindo, né? Com o tempo, e aí eu estou muito satisfeita com essa nova empreitada de dar aula na UFSJ. Eu fico pensando aqui, será que tem algum aluno lá que... Porque o professor pode influenciar, você sabe disso, né? Você acha que você já influenciou algum aluno lá que, eu quero fazer dermatologia? Já é dermatologista, sim. Aqui, olha que legal, aí. Fico muito feliz. Que bacana, que legal. Doutora Mauritânia, antes de voltarmos aqui com os temas da psoríase e também para você falar sobre o vitiligo, olha aqui a pergunta do Anderson. Olá, Samuel, boa noite. Fugiu aqui a pergunta dele. Boa noite também, doutora Mauritânia. Alguns anos atrás, fiz um tratamento de vitiligo e alcancei um excelente resultado. Porém, onde existiam as lesões, a pele continua muito vermelha, como se estivesse inflamada. Existe algo que posso fazer? Parabéns pelo programa e, sem sombra de dúvidas, é simplesmente fantástico. Anderson, do bairro Bom Pastor. Muito bem, Anderson. Então, você teve vitiligo e você fez o tratamento de vitiligo. Vitiligo é uma doença onde a cor da pele desaparece, né? Então, para você conseguir um excelente resultado, a cor da pele tem que voltar ao normal. Se ainda está vermelho, talvez seja porque ainda tem alguma coisa de vitiligo aí. Talvez o vermelho tirou um pouco aquele branco que é o normal do vitiligo, mas talvez você ainda possa melhorar mais ainda. Porque o vitiligo é uma doença que incomoda bastante, né? Apesar de não doer, não coçar, não ser transmissível, mas ninguém quer ter vitiligo. Então, se voltar à cor normal da pele, seria o ideal no fim do tratamento do vitiligo. E o que você traz de novidade nesses últimos encontros que você participou do vitiligo? Essas doenças imunológicas, elas são muito difíceis de tratar. E para a psoríase, que é uma doença também que ela é imunomediada, a gente já tem tratamentos incríveis, que a pessoa fica realmente 100% sem lesão. E para as outras doenças, a gente não chegou a esse ponto. O vitiligo é uma doença autoimune, então não é muito fácil da gente resolver. Os medicamentos chamados imunobiológicos não têm uma boa ação para o vitiligo, mas agora surgiram os
inibidores de JAK, que é um outro grupo de medicamentos. A gente veio com muita esperança que eles funcionassem. E a gente está tentando, já tem alguns anos, com resultados pequenos. Nesse congresso, a diferença foi que a gente teve mais tempo e descobriu-se que se você insistir no tratamento, você vai ter um bom resultado. Às vezes demora 1 ano ou mais, de um medicamento que não é muito barato, mas também não é impossível de ser usado. Essa é a grande vantagem. E falou-se muito nesse congresso também sobre a cirurgia do vitiligo. Se o vitiligo já estiver estável, talvez como no caso aí, então as manchas existem, mas elas não estão piorando mais e nem melhorando, talvez seja a hora de fazer a cirurgia do vitiligo, que dá um resultado muito bom. A Mites do Bairro Esplanada está perguntando o que pode causar o vitiligo e se tem como evitar. Vitiligo é uma doença autoimune. Então, o próprio organismo da pessoa acha que aquela célula que colore a pele está errada e vai lá e ataca. Muitas vezes ela é desencadeada por um processo emocional. Mas, hoje, a gente tem uma ideia interessante sobre o vitiligo. O que é? Existe uma doença que chama melanoma, que é um câncer gravíssimo de pele que pode até matar. E quando você hoje tem um tratamento para melanoma, quando o tratamento dá certo, a pessoa fica com vitiligo. Então, a gente começa a pensar se o vitiligo, na verdade, não é o organismo tentando evitar que você tenha um melanoma. Então, é uma ideia. Talvez seja essa a causa de ter vitiligo. E essa conclusão que você está mencionando agora, isso é recente? Ou isso já tem muito tempo? Não, isso na verdade, essa questão do tratamento do melanoma causar vitiligo é recente. Essa conclusão, na verdade, é minha. Né? A gente discute com outros colegas. Porque muitas vezes o paciente que tem vitiligo, eu vou procurando e eu acho uma pinta estranha. Eu acho uma pinta diferente. E já aconteceu o caso de eu tirar essa pinta e ficar mais fácil de tratar o vitiligo. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Meu marido apareceu com vitiligo e foi constatado, porém não progrediu, apenas nos dedos da mão e poucos dedos. Existe a possibilidade de futuramente esse vitiligo voltar em outras partes do corpo? Você deve receber muito questionamento. O vitiligo pode voltar para ele, pode começar em mim, não tem muito como você falar, esse vai ter vitiligo, esse não vai ter vitiligo, né? Claro que se ele já teve vitiligo, a gente sabe que ele tem uma chance maior de ter o vitiligo, sim. Agora, uma coisa é certa, vitiligo em ponta de dedo, eu falava antigamente que não tem tratamento, mas nesse congresso mostraram uma nova cirurgia para tratar o vitiligo de ponta de dedos que estão estáveis há mais de 1 ano. Então, é uma outra novidade desse congresso. Olá, Samuel, eu gostaria de saber da doutora Mauritânia se existe algum tipo de novidade em relação à flacidez do pescoço. Tem uma idade máxima ou mínima? A pessoa não quis se identificar. Pois é uma coisa difícil que é o pescoço, né? A gente consegue, às vezes, resolver a flacidez da face muito mais fácil que a do pescoço. E para o pescoço, a gente tem essas novas tecnologias coreanas. Esse ultrassom coreano, que atualmente nem dói, ele tem um resultado excelente para a flacidez de pescoço. Muito bem, nós falamos também que nós iríamos detalhar sobre a questão da psoríase, outro tema, via de regra, que sempre gera muitas perguntas do telespectador, quando sempre recebemos aqui a doutora Mauritânia Aguiar. O que há de novidades sobre a psoríase? Primeiro, vamos explicar o que vem a ser a psoríase para o público que não sabe ainda ou não está bem antenado. Bom, então, psoríase é uma doença de pele que em 90% dos casos são placas que são vermelhas e que têm uma escama grossa. Pode dar em criancinha, pode dar em pessoa mais velha, pode dar em qualquer idade. Pode dar em qualquer lugar. É mais comum no couro cabeludo, às vezes confundido com caspa, mas é vitiligo quando é uma placa. Pode dar muito comum em joelho e cotovelo, mas pode dar em qualquer parte do corpo. Essas lesões muitas vezes coçam e são esteticamente muito desagradáveis, porque as outras pessoas acham que ela é contagiosa e não é. O que a gente sabe hoje é que não é difícil mais de tratar. Há alguns anos, a gente tem os imunobiológicos com resposta sensacional para a psoríase. Então, muita gente não sabe disso. É importante divulgar que psoríase tem um tratamento
muito eficaz. Vale a pena procurar um bom dermatologista. A telespectadora aqui também, que não quis se identificar, ela pergunta se a psoríase tem uma relação com a questão do nervosismo e do estresse. E essa definição, ela pode coçar e pode arder? Obrigado pela mensagem. Foram várias perguntas. Médica Mauritânia de Aguiar vai te responder. Sim, então a psoríase pode coçar e pode incomodar, além da parte estética, às vezes coça demais. A parte emocional é importante, principalmente para fazer coçar mais. Mas existem outras coisas que também fazem desencadear a psoríase. Por exemplo, um adolescente que teve uma infecção de garganta por Streptococcus, ele pode ter uma psoríase que chama psoríase gutata, que são gotinhas de psoríase que ocorrem no tronco. Alguns medicamentos também podem fazer desencadear a psoríase. Por exemplo, o lítio, beta-bloqueadores, remédios para tratamento de febre amarela. Então, são muitos medicamentos que podem desencadear a psoríase. E o estresse é mais uma causa, tanto o estresse emocional quanto o estresse físico. A gente sabe que no caso da psoríase, se a pessoa já tem psoríase, qualquer machucado que ela tiver, esse machucado vai se transformar em psoríase também. Por isso é importante, se você tem psoríase, não tira a casquinha não, porque quando você machuca a psoríase, faz casquinha, aí você vai provocar uma psoríase 3 vezes maior. Bom, nós vamos falar agora, antes de encerrar esse bloco, sobre a questão da alopécia. Esse também é um assunto importantíssimo e eu me lembro que não só homens, mas mulheres também fizeram várias perguntas. Alopécia, o que há de novidade dentro desse tema? O que é alopécia? Vamos explicar para a gente? Então, alopécia é simplesmente queda de cabelo. E essa queda de cabelo, ela pode ser de diversas formas. Existe aquela queda de cabelo que é a mais conhecida, que é a alopécia androgenética, que é aquela que é relacionada com o hormônio masculino. Então, o homem, praticamente uma grande porcentagem dos homens, começa a perder os cabelos na parte da frente do couro cabeludo. Essa é a alopécia androgenética. Mas as mulheres também podem ter esse problema. Só que no caso delas, geralmente, a parte da frente do cabelo se mantém e diminui o cabelo no alto do couro cabeludo. Esse diagnóstico pode ser feito com a tricoscopia, que é um aparelhinho que o dermatologista tem, que pode olhar esse couro cabeludo e ver que tipo de cabelo que está ali para poder fazer esse diagnóstico. Essa é uma alopécia androgenética. Tem tratamento, sim. Falar que tem cura é difícil, né, já que ela é genética, mas a pessoa pode sim manter os cabelos que tem. Existem outras alopécias. Tem, por exemplo, a alopécia areata, que é comum em criança, que são aquelas placas no couro cabeludo sem pelo nenhum, lisinha, que pode ocorrer também no adulto, que pode ocorrer na região da barba, na região da sobrancelha. Essa é a alopécia areata, que o diagnóstico também é feito com esse aparelhinho de tricoscopia. A gente tem o eflúvio telógeno, que é aquela queda de cabelo importante que acontece principalmente após emagrecimento rápido. Esse caso a gente está vendo muito agora, depois das canetas emagrecedoras. E o tratamento é completamente diferente dessas outras alopécias. Existe uma nova alopécia que surgiu recentemente, que é a alopécia frontal fibrosante, que antes a gente não via e agora está vendo com mais frequência e a gente ainda está discutindo a causa. Essa alopécia acontece geralmente na parte da frente do couro cabeludo, como se a testa estivesse ficando maior. Então o cabelo vai chegando para trás. E também dá queda na sobrancelha. Essa alopécia é definitiva e é muito importante fazer o diagnóstico precoce para evitar que ela progrida, porque depois que ela está instalada, aí já não tem mais o que fazer. O Kilder, ele pergunta quais são os fatores principais que podem causar a alopécia. Eu não sei qual que ele está falando. A alopécia androgenética é genética. E o que faz ela desencadear com maior velocidade é a responsabilidade. Então, é igual o meu professor falava, você não vê surfista com calvície, porque a vida é mais tranquila. Quanto mais preocupação e responsabilidade você tem,
provavelmente você vai ter mais hormônios, né? E aí isso facilita vir a alopécia androgenética. Se você tem uma história familiar também, é bem provável que você vai desenvolver essa alopécia. Muito bem, deixa eu abrir aqui mais perguntas. Só mais uma coisa. Pois não? Para essa alopécia também, a testosterona, que está sendo muito usada como suplemento em academias, ela também provoca essa alopécia. Cuidado, viu? Homens e mulheres. Doutora Mauritânia, tem pergunta aqui sobre o pilindifenol que você falou no primeiro bloco. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber durante quanto tempo dura, em média, o pilindifenol e se cada caso é um caso. Podem existir casos que a pessoa vai precisar de frequentar o consultório durante 6 meses? Olha bem, a vantagem do pilindifenol é que ele é definitivo. Você faz um pilindifenol na vida. Por quê? Porque ele faz uma regeneração bem profunda, ele é um peeling profundo, e também você, a partir daí, vai continuar se cuidando, usar protetor solar. Isso aí faz com que você não envelheça. Então, depois de um pilindifenol, é importante que você seja revisada mensalmente até completar os 3 meses, que é quando a cor da pele volta ao normal. E a partir daí, é só correr para o abraço. Legal, eu vou ter que chamar agora o nosso terceiro e último intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais perguntas do público. Vamos falar sobre a questão do câncer de pele. E, é claro, vamos também fazer o fechamento do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Agora há pouco rodou aí o VT da Ultra Imagem. A Ultra Imagem está aqui em Divinópolis em 2 endereços para melhor lhe atender. Onde tudo começou, na Coronel João Notini, 126. E já há um bom tempo está localizada aqui na Getúlio Vargas, 808, no segundo andar. É importante que você esteja atento, que o doutor Marcelo Dolabella e a doutora Camila Mourão estão no segundo andar da Getúlio Vargas 808. Melhor tratamento da questão dos exames de imagem com garantia e segurança com o doutor Marcelo Dolabella e toda a equipe. Entrevistas que você pode acompanhar no canal do YouTube são profissionais que passaram pelo programa. Nós tivemos o especialista da cirurgia da hérnia, doutor Everton Dias. Ele esteve conosco numa entrevista pontual, também respondendo várias dúvidas e várias perguntas do público. Túlio Lara, ele é hipnoterapeuta, também esteve conosco agora, respondendo dúvidas do público. Médico Sérgio Mourão, cirurgião plástico, também passou pelo programa no mês passado. E Daniel Carregal, cirurgião vascular. Olha, esse programa gerou muitas perguntas, principalmente sobre a questão da aorta, sobre a questão de vários assuntos dentro da cirurgia vascular. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, hoje recebendo a médica a doutora Mauritânia Guiar. Nós já estamos caminhando para o final do programa. Você pode participar ainda que dá tempo. Doutora Mauritânia, nós não falamos ainda sobre a questão do câncer de pele. Esse tema também foi debatido nesse congresso? Sim, eu só queria fazer um adendo, que a gente estava falando de ultrassom, né? Na dermatologia, a gente agora tem um ultrassom que vê bem na superfície da pele, que nos ajuda muito
a decidir sobre cirurgias dermatológicas e até sobre câncer de pele. Então, o ultrassom tem um ultrassom especial para dermatologia que nos é muito útil. Então, sobre câncer de pele, esse congresso falou muito, né? É congresso de cirurgia, e a maioria dos cânceres de pele é tratada com cirurgia. Mas temos muitas questões em relação a câncer de pele. No bloco anterior, você falou um pouco sobre a questão do melanoma, indicação de mapeamento corporal. O que viria a ser isso, doutora Mauritânia? Então, melanoma é o câncer que é mais grave, né, na dermatologia, porque ele pode ser fatal. É importante que a gente reconheça esse melanoma no princípio, porque aí tem cura. Aí o dermatologista faz a cirurgia adequada para cada tipo de melanoma, para cada profundidade do melanoma é um tratamento. Então, o nosso papel, muitas vezes, é tentar pegar esse melanoma no princípio. E aí existem os mapeamentos corporais. Só que, muitas vezes, esse mapeamento está sendo mal indicado. É importante que a gente faça esse mapeamento com essa finalidade, de descobrir uma pinta que esteja mudando, por exemplo. Então, para quem é indicado esse mapeamento corporal? Tem que ser para pessoas que têm pinta corporais, né? Então, a gente faz tipo uma foto, vamos dizer assim, e depois vai seguindo de tempos em tempos. É o que a gente chama de mapeamento corporal. Tira a foto das pintas e coloca em cada pinta um número e vai seguindo de tempos em tempos para ver se ela está se modificando. Quem é que teria mais chance de ter essas modificações? Uma pessoa, por exemplo, que já teve um melanoma e tem muitas pintas, com certeza tem indicação. Ou, se tem um familiar de primeiro grau que já teve um melanoma, a chance dessa pessoa ter melanoma existe, se ela tiver mais de 50 pintas. Ou se a pessoa já tirou um nevo displásico, é uma pinta que ainda não é melanoma, ou que é uma pinta estranha, vamos simplificar assim, se ela já tirou mais de 4 nevos displásicos, aí sim a gente deve fazer esse mapeamento corporal para poder flagrar um melanoma no início. Mas tem gente fazendo mapeamento corporal em quem sequer tem pinta. Então é muito estranho isso aí. Ou seja, só quando há necessidade realmente. A gente tem que saber a hora que precisa, né? Vamos fazer essa avaliação melhor. A Tatiana ela pergunta se a questão do câncer de pele também tem questão hereditária presente, como existe em outros tipos de tumores. Câncer de pele, como eu disse, o melanoma, a pessoa que tem um familiar com melanoma tem 6 vezes mais chance de ter melanoma. Os outros cânceres de pele também sim, né? Principalmente carcinoma bacilar, tem famílias que têm muitos carcinomas e a gente deve ir retirando. Porém, uma coisa que a gente não tem certeza se isso é só genético, alguns casos são, mas um outro caso é que a pessoa teve a mesma vida do irmão dela quando era criança. Ou seja, pegou muito sol, é uma pessoa branquinha, né, que não tinha muita defesa contra o sol. Ou era uma pessoa que tinha um fogão a lenha dentro de casa na sua infância. Essa fumaça do fogão a lenha também é muito importante no desenvolvimento de câncer de pele. Ou se teve uma virose, uma verruga, vamos dizer assim, e ela foi contagiosa, porque às vezes o HPV pode ser uma das causas do início de um carcinoma espinocelular. Pais que tiveram vitiligo, pode fazer uma questão de prevenção? Isso existe? Obrigado, Samuel, parabéns pelo programa, gostaria de não me identificar. Não, vitiligo não tem prevenção, né? Mas acho que isso aí, espero que não evite que a pessoa tenha seu filho, se ela mesma tem vitiligo, né? Agora, se já começa a ver o vitiligo tem umas coisas assim. Quanto mais cedo você identificar o vitiligo e começar a tratar, mais fácil de curar. Então, quanto mais jovem o paciente, quanto mais jovem a doença e quanto mais perto da face a doença, é mais fácil de tratar o vitiligo. Olá, Samuel, boa noite. Olha, aqui uma pergunta que está um pouco fora do tema, mas eu gosto sempre de fazer em respeito ao telespectador. Gostaria de saber da doutora Mauritânia, esse caso, minha sogra está com uma coceira muito grande na cabeça, já tomou vários antialérgicos e não resolveu. Está passando por um momento muito difícil, ela cuida do meu sogro que está com Alzheimer. Essa coceira pode ser emocional? Olha, então a coceira tem tudo a ver com a dermatologia, né? A
coceira do couro cabeludo, ela está bem localizada. Vamos tentar descobrir a causa. A gente só fala que é emocional depois que você excluiu todas as causas. E sim, a parte emocional piora a coceira, mas nem sempre é a causa. Procure saber se não tem uma história aí de alguma alergia, de alguma coisa que encosta no couro cabeludo dela. O que a gente vê mais é a tinta, mas também shampoos e cremes com muito perfume também podem provocar alergias no couro cabeludo. Muito bem. O Túlio está me avisando aqui que a gente está caminhando para o final do programa de hoje. É a última terça-feira de maio. Com muito prazer, hoje recebemos a doutora Mauritânia Aguiar. O que de mais importante a médica Mauritânia Aguiar gostaria de deixar marcado para o público que está nos acompanhando dentro dessa questão das novidades da dermatologia, que você passou por todas elas? Enquanto isso, tem muita gente pedindo aqui o seu contato, tudo daqui a pouquinho vai colocar, que é o 3222-6607. É esse mesmo. Doutora Mauritânia está aqui na 7 de setembro de 1170, lá juntamente com o Dr. Marcos Boissul e com a endocrinologista Aisha Aguiar. Isso o filho está lá em Porto Alegre. Está lá em Porto Alegre, fazendo a medicina dele lá, a psiquiatria dele lá. Que bacana, que legal. Doutora Mauritânia, para a gente fechar esse programa, se você tivesse que dar um recado agora, uma mensagem final, o que você gostaria de deixar para o público que está nos acompanhando agora? Gente, fique esperto. Se tem alguma coisa da pele que está te incomodando, procure um dermatologista. Porque o que a gente tem pegado de problemas que outros profissionais que não são nem médicos, que estão tentando, se aventurando nessa área de dermatologia, é incrível. E muitas vezes não tem mais solução. Então, procure um bom dermatologista. Procure saber se é dermatologista. É fácil. É só procurar saber se a pessoa tem uma coisa que chama RQE, que é da dermatologia, que é um profissional sério. Doutora Mauritânia, muito obrigado. Leve o abraço ao doutor Marcos Boissul, grande profissional da psiquiatria aqui de nossa cidade. Sempre também está passando pelo programa, nos ajudando. E eu quero lembrar que essa entrevista você vai acompanhar no sábado, a partir de 13h e no domingo, 21h. Muito obrigado, doutora Mauritânia, mais uma vez. Eu que agradeço. Pela sua presença e, acima de tudo, por essa experiência que você sempre tem aqui, trazendo importantíssimo para a gente. Muito obrigado. A gente volta na próxima terça-feira, vai ser a primeira terça-feira de junho. Para você que nos acompanhou, boa noite, Mauritânia. Para você, boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser.